A paz do Senhor para todos. Eu quero que você veja esse vídeo que vai entrar aqui agora, para que você entenda a razão e o motivo de eu gravar esse vídeo. Assista comigo esse vídeo aí. Desde já, irmãos, eu quero deixar claro que não é a minha intenção criticar, não é a minha intenção zombar, porque eu tenho muitos conhecidos, até irmãos em Cristo, que são adeptos dessas práticas que nós iremos falar aqui agora. E o nosso intuito aqui nesse vídeo é instruir de acordo com a palavra, mostrar dentro da palavra o que é o certo, o que é o errado. A gente sabe perfeitamente que grande parte da igreja hoje, muitas pessoas não são muito de ler Bíblia, não são muito de averiguar, meditar na palavra de Deus. E a própria palavra diz que quando nós meditamos na Bíblia, nós se tornamos pessoas mais maduras. Algumas pessoas ainda levam aquele versículo ao pé da letra, né? de interpretando ele de uma forma errada, que a letra mata, e aí por isso não se aprofundam dentro da palavra. Só que o que a Bíblia fala é que nós, aqui nessa terra, o apóstolo Paulo disse, no fala memória em Efésios, eu vou deixar aqui o versículo para que você medite depois, que nós precisamos, sabe, chegar à medida de Cristo para que não sejamos mais levados por ventos de doutrina. E isso só é possível quando você tem base bíblica. Eu mesmo, não vou negar para você, houve uma época do passado que eu não tinha nenhuma base bíblica, então tudo que eu escutava, eu adotava. Inclusive um irmão na época, até um líder, né, na época, ele trouxe um texto bíblico que ele interpretou da sua maneira, e eu, por não ter uma base bíblica, eu acabei levando aquilo ali ao pé da letra e trouxe um problema muito sério dentro da minha casa. Isso já tem mais de 30 anos atrás, quando ele mostrou, no caso, né, da interpretação dele, um versículo bíblico que Deus condenava a televisão. Vou deixar o versículo para você ver aí, como que aquele irmão interpretou esse versículo. Ele disse que esse versículo falava sobre a televisão. E eu, imaturo, né? Ele é um líder, na hora eu aceitei aquele ensinamento dele e trouxe um problema muito sério em casa. Mas senão não vem ao caso aqui agora. A questão é, o que a Bíblia ela fala sobre essas práticas que nós temos visto hoje em muitas igrejas? O que a Bíblia fala? Vamos voltar lá para o início da Bíblia, aonde Deus ele diz que criou o homem à sua imagem e semelhança. Muitas pessoas não sabem o que quer dizer isso, ser criado à imagem e semelhança de Deus. Alguns até interpretam isso porque Deus ele é um Deus com partes físicas, então o homem foi criado também com partes físicas, mas não é isso que a palavra diz. Quando a Bíblia fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus que é um Deus com personalidade, ele cria um ser semelhante a ele também, com personalidade, um ser autoconsciente. E é isso que difere o homem dos animais. Os animais são conscientes, mas o homem, além de ser consciente, ele é autoconsciente, ou seja, ele tem ciência de si mesmo em relação às outras pessoas. Talvez você não entenda muito bem essa diferença dos homens e dos animais. Eu vou dar um exemplo rápido para que você entenda que diferença é essa, como que abrange essa diferença. Por exemplo, eu estou gravando aqui um vídeo, eu estou me vendo aqui no vídeo,
Mas vamos supor que eu estou olhando aqui no vídeo, eu vejo que tem uma coisinha branca aqui no meu rosto. O que eu vou fazer? Eu vou remover esse cisco branco, não é verdade? Se você pegar um cisco branco e colocar no rosto de um animal, do seu cachorro, do seu gato, e colocar ele na frente de um espelho, ele vai olhar para esse cisco branco, ele não vai reparar, ele nem vai interpretar que é ele que está aparecendo ali. Na interpretação do animal, ali está um outro animal. Isso porque ele não é autoconsciente, entendeu? Um exemplo até meio assim chulo. Nós suponhamos que no meio da igreja, acontecendo ali um culto no meio da igreja, e entra dois cachorros, um macho e uma fêmea. Você acha que se aquele cachorro macho vê que aquela fêmea está no cio, ele vai querer cruzar ali mesmo dentro da igreja sem levar em conta de quem está à sua volta? Isso porque os animais não são autoconscientes. E é isso que difere o homem do animal. Mas, Hamilton, o que isso tem a ver com esta palavra? Eu vou explicar para você. Eu já escutei pessoas falando que quando o Espírito Santo os toma, eles perdem a noção do que estão fazendo. Já escutei isso várias vezes, falando várias vezes isso, que quando é tomado pelo Espírito Santo, eles vão, fazem coisas que nem imaginam. Pessoas, depois que vê vídeos deles, como dizem, sendo usados pelo Espírito Santo, chega a dizer o seguinte: eu não sabia que o Espírito Santo me usava dessa forma. E aí que eu quero deixar bem claro para vocês. Veja bem, o Espírito Santo de Deus jamais vai tirar a minha autoconsciência quando Ele estiver me usando. Ele não vai me deixar às cegas, sem que eu saiba o que eu estou fazendo. Não, o Espírito Santo não. De maneira nenhuma ele vai fazer isso. É bom até a gente lembrar o texto que o apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios capítulo 14. Eu quero que você leia esse texto, e ele vai dizer bem claro que nós temos que adorar em espírito, mas também com consciência. Ou seja, nunca, em hipótese alguma, o Espírito Santo vai tirar sua consciência para que você adore a Deus. Leia esse texto. Eu não vou ler aqui porque o tempo vai se estender muito, mas 1 Coríntios, no capítulo 14, quando ele fala sobre ordem no culto, ele traz um ensinamento muito importante para a igreja, porque na igreja de Corinto também estava acontecendo coisas semelhantes ao que nós vemos hoje. Várias pessoas profetizando ao mesmo tempo, e no meio daquelas profecias alguém se levantava e dizia Jesus e anátema. As pessoas até pensaram: puxa, olha se não é semelhante o que acontece hoje. As pessoas ficavam: puxa, alguém foi usado pelo Espírito Santo para dizer que Jesus é anátema. E Paulo, trazendo o ensino, ninguém pelo Espírito Santo vai dizer que Jesus é anátema. E a mesma coisa eu falo: ninguém sendo usado pelo Espírito Santo vai fazer com que o Espírito Santo vai fazer com que você perca a consciência do que você está fazendo. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa com personalidade. Ele se entristece, ele se alegra, ele tem vontade própria, e outra, ele jamais vai te usar para você fazer coisas que realmente te envergonharia. Será que você faria tudo isso que você faz no seu trabalho, no meio da rua? De maneira nenhuma, De forma nenhuma, porque você sabe que você não está ali no ambiente. Então, o Espírito Santo jamais vai tirar a sua consciência. Eu peço a você, leia 1 Coríntios capítulo 14.
ele traz esse ensinamento sobre o uso correto dos dons espirituais. Ele fala, inclusive, tá? Inclusive uma coisa interessante que ele fala ali é sobre o dom de línguas, que é muito, me perdoe, está muito banalizado nos dias de hoje, o dom de línguas. Pessoas usando esse dom em qualquer lugar, de qualquer maneira, gravando vídeos para a internet, usando o dom de línguas, sendo que o dom de línguas não é para ser usado em público, diante de infiéis. Entenda isso. O dom de línguas não é para ser usado diante de infiéis. O próprio apóstolo Paulo, ele diz bem claro, gente, é a palavra de Deus, é a palavra. O próprio apóstolo Paulo diz, se um infiel chegar na igreja e ver todos falando em línguas, a primeira coisa que vai passar na mente dele é, esse povo está maluco, esse povo está doido, porque não entende, isso não é para eles. O dom de línguas é para me edificar espiritualmente, é para minha edificação. É uma conversa minha com Deus. Olha o que diz o texto aí, ó. Quem fala em línguas está conversando com Deus. Então não existe isso de eu falar em línguas na frente, é para todo mundo ouvir. No meio da igreja, gente, estou dentro de um recinto, tem crentes, todo mundo é crente ali, eu posso usar o dom de línguas, mas no meio de pessoas que não têm entendimento, se eu simplesmente começar a falar em línguas, essas pessoas vão achar que eu estou louco. Lembram o que aconteceu no dia do Pentecoste? Quando o Espírito Santo veio sobre aquele povo e o povo começou a falar em outras línguas. Qual foi a primeira coisa que passou pela cabeça do povo? Estão cheios de álcool, estão embriagados. Mas não era, porque isso é o que as pessoas pensam. Olha, vocês sabem que esse canal aqui é um canal sério, tá? Mas eu tenho que colocar esse vídeo aqui, tá? Para vocês verem ao nível que nós chegamos. Presta atenção nesse vídeo agora aí. E o Senhor está dizendo assim, ó, fica para ele somente ficar na posição que eu coloquei. Eleve a catarabaio, tome núcia. Eleve a catarabaio, tome núcia. Ele agora a dúvida, come na rabia, professor, na cunhateira. Ele agora a dúvida, come na rabia, professor. Ele agora a dúvida, come na rabia, professor. Há um varão que está do teu lado. Como eu disse, nosso canal é um canal sério, mas eu não pude deixar de postar esse vídeo. Seria até cômico se não fosse trágico, né? Alguém pode até dizer assim, caramba, esse homem está zombando das coisas de Deus e Deus vai pesar a mão. Não! Ele está associado àquele texto da Bíblia que diz que o infiel, vendo uma pessoa falar em línguas, vai interpretar essa pessoa como louca. Então ele está fazendo o papel dele. Quem está errado é exatamente ela. Não era? Eu sei que não tem montagem nesse vídeo, mas não era para ela estar fazendo isso ao público, para todo mundo escutar. As pessoas a interpretarão como louca. Mas vamos voltar ao nosso caso aqui, falando sobre a atuação do Espírito Santo na nossa vida, a ponto de nos deixar sem consciência e nos fazer rodar, marchar, rodopiar, fazer um monte de coisa. O que mais a Bíblia fala sobre isso, Hamilton? Nós vamos lá para Gênesis, quando Abraão ele é envolvido, sabe, pela presença de Deus. Veja bem, Abraão, patriarca Abraão. A Bíblia diz que a presença de Deus o envolveu de tal forma que você não vai ver Abraão rodopiando, você não vai ver Abraão marchando, você não vai ver Abraão fazendo nada, muito pelo contrário. A Bíblia fala que Abraão adormeceu. Entenda bem isso. Ele adormeceu, mas olha
que mesmo adormecido, ele não perdeu a sua consciência. Ali naquele momento particular dele com Deus, ele entendeu perfeitamente o que Deus estava falando com ele ali. E nesse momento ali, ele inclusive recebe uma revelação profética acerca do seu povo. Veja que ele não perde a sua consciência. Outro texto que nós poderíamos citar aqui, Daniel. O que acontece com Daniel quando ele sente a presença de um anjo? Eu fico até preocupado com muitas pessoas que ficam vendo anjos para tudo quanto que é lado. A Bíblia diz que quando Daniel contempla aquele anjo, ele cai, ele não gira, ele não pula, ele não faz absolutamente nada disso. A presença daquele anjo, veja bem, a presença de um anjo fez com que Daniel caísse por terra. Caísse por terra. Porque a nossa carne, ela não suporta uma presença angelical, quanto mais a presença mesmo de Deus. Tem um outro texto que Daniel, ele chega a dizer que ele fica doente, gente. Ele chega a dizer que ficou doente, porque não aguentou, o seu corpo físico não aguentou tamanha santidade. E em nenhum momento você vê Daniel tomando atitudes que algumas pessoas tomam hoje quando se dizem envolvidos pela presença do Espírito Santo. Outro exemplo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diante da presença de Jesus. O que acontece com o apóstolo Paulo diante da presença de Jesus? Ele pula, ele roda, ele faz algumas outras coisas, dança? Não. O que acontece com Paulo? Cai por terra. Cai por terra. Ele vê aquela luz brilhante diante dele, que ele não aguenta nem olhar, e cai por terra. E olha a reverência de Paulo. Quem és tu, Senhor? Ele não perdeu a consciência, gente. Ele não perdeu a consciência. Jamais o Espírito Santo ele vai vir sobre minha vida para me fazer perder a minha consciência e fazer coisas que eu nem imagino. Quando eu despertar, todo mundo me olhando, o que será que eu fiz? Nunca isso irá acontecer. Toda vez que o Espírito Santo ele vinha sobre alguém, no Antigo Testamento a gente vê isso, era para algum propósito específico. E hoje nós somos moradas do Espírito Santo. E algum propósito ele tem nas nossas vidas. Cabe a nós tentar descobrir qual é a vontade de Deus na minha vida. Então, nós vemos nesses textos essas pessoas que tiveram essas experiências jamais saíram do seu normal, jamais perderam a sua consciência, mas continuaram com a sua mente ativa com tudo que acontecia à sua volta. Mas nós vamos agora analisar alguns textos muito usados por essas pessoas para afirmarem tais práticas. O primeiro texto que eu quero citar aqui vamos falar sobre, por exemplo, marchar no Espírito, uma coisa muito comum hoje em algumas reuniões. De onde vem esse ensino? Muitos citam aquele texto, quando Deus diz para Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Outros citam aquele texto de Josué, quando o povo é dado a ordem para marchar em volta de Jericó. Gente, são textos que não é uma regra a ser seguida. São textos com algum propósito específico.
No caso do povo de Israel, era para eles continuarem marchando em direção à terra prometida. No caso de Josué, o povo tinha que dar a volta à cidade e outra coisa, sem falar absolutamente nada. Então, nada se aplica a esse ensino sobre marchar no Espírito. Vamos lá. Dançar no Espírito. Dançar no Espírito é uma coisa que é muito comum também, hoje que a gente vê hoje. Aí as pessoas usam o texto de Miriam, quando depois que passaram o Mar Vermelho, chegou do outro lado, Miriam começou a dançar. Veja bem, ela dançou, mas não dançou no Espírito, tá? Porque a dança é uma prática, era uma prática comum em Israel, tá? Inclusive, na atualidade, algumas igrejas evangélicas americanas usam a prática de dançar. É uma forma de louvar, é uma forma de adorar o Senhor, faz parte da liturgia deles de culto, cantar dançando. Até mesmo aqui no Brasil existem algumas igrejas que usam também essa prática de dançar. Não quer dizer que o Espírito Santo vai me levar a dançar. Isso é próprio meu, é próprio do ser humano, principalmente aqueles que outrora gostavam de dançar. Eu, particularmente, eu não vejo nada demais a pessoa cantar e ali fazer gestos, dançando. Eu não vejo nada demais nisso, mas depende da liturgia de cada igreja, tá? Tem igrejas que não adotam nem palmas, outras já adotam, tá? O problema é quando dizem que estão dançando no Espírito. Aí não, aí tá vindo contra a palavra. É a maneira que a pessoa tem de adorar ao Senhor. Porque, presta atenção, você já reparou que muitas das vezes essas reuniões que existem danças no Espírito, geralmente os louvores são aqueles louvores bem agitados que faz a pessoa realmente se mexer? É normal, é comum da minha carne, quando escuta uma batucada, querer acompanhar com o meu corpo. Não é assim? Por exemplo, você não vê as pessoas dançando, girando, quando aquele louvor assim, renova-me, Senhor Jesus. Você não vê ninguém dançando quando esse louvor está tocando. Mas começa a botar aquele louvor agitado. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu da terra, ele chegou para... Vai ver muito, porque é o ritmo que leva a pessoa a dançar. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, tá? Se você pula, se você gira, se você marcha, isso é de mim. Isso é de você, não é o Espírito Santo que te leva a fazer tais práticas. Isso é você. Amém? Então, Miriam ali usou esse jeito de adorar a Deus. Outro texto que as pessoas costumam muito usar, o texto de Davi. Quando Davi começou a bailar, começou a dançar diante da arca de Deus e pulava para lá e pulava para cá. Tá vendo? A Bíblia está dizendo que Davi dançou diante da arca de Deus. Olha só, por que Davi fez aquilo? Você já leu o texto todo? Eu vou deixar aqui para você ver. Você já leu todo o texto? Porque eu tenho certeza absoluta, se você passasse pelo que Davi passou naquele momento, antes dele dançar, muita gente até se desviava. Essa que é a realidade. Muitas pessoas até se desviavam se eles passassem pelo que Davi passou antes dele dançar. Por pouco hoje as pessoas já estão abandonando a fé. Imagine se ele passasse pelo que Davi passou. Então, entendam o momento. Entendam por que Davi fez aquilo. Não é uma regra. Aquilo ali foi uma exceção. E detalhe, Davi não perdeu a sua consciência. Então, Bíblia, ela nos esclarece muita coisa em relação a isso. E eu não posso deixar de falar isso aqui, gente. Não posso deixar de falar. Eu tenho
muitos conhecidos, tá, que são de segmentos de umbanda, de macumba, de candomblé, eu tenho conhecidos. E muitas das vezes, quando eles até perguntam, vem cá, a igreja agora está nos imitando? Porque desde que eu me conheço por gente, algumas coisas que nós vemos hoje acontecendo em algumas reuniões evangélicas, praticamente parecem exatamente o que fazem nesses lugares. Então eles perguntam, olha só, eu já vi, tá? Falavam que nós tínhamos diabo. E agora eles estão fazendo a mesma coisa que a gente faz? Gente, o Espírito Santo jamais vai levar você a imitar práticas de outros segmentos. Jamais. Então, toda vez que você vê alguma coisa que venha escandalizar a palavra de Deus, que venha escandalizar o nome do Senhor, você pode ter certeza que não tem nada de Espírito Santo ali. O Espírito Santo é uma pessoa com sentimentos. Como eu já falei aqui, se alegra, se entristece, ele se contraria. Então, sendo ele uma pessoa dotada de personalidade, ele nunca vai levar você a agir como um louco, tá? Não, entenda, eu não estou julgando nem criticando algumas pessoas. Eu estou falando, como você viu no vídeo que eu coloquei no início, que as coisas estão chegando a um extremo a ponto de o nome do Senhor ser banalizado, ser escandalizado. Então essa é a intenção desse vídeo, é para trazer dentro da palavra de Deus, tá, que certas práticas que nós observamos hoje nada tem a ver com a palavra. Amém? Quer adorar a Deus, você pode, sabe, se manifestar daquele momento ali, sabe, se alegrar, dar aquele brado, mas tudo dentro da normalidade. E mais uma vez eu recomendo 1 Coríntios capítulo 14. Leiam e aprendam. Sabe, aquilo ali é um texto tremendo. Texto maravilhoso que vale a pena você meditar. E se tiver dúvida, vá na escola dominical, pergunte ao seu irmão, pergunte ao pastor, pergunte ao professor, e ele vai realmente te instruir dentro da palavra. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.